Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mas precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou aqui sempre trazendo um convidado especial para a gente conhecer as suas histórias. E hoje não vai ser diferente, tá? Vale lembrar que todas as informações que eu vou apresentar aqui da minha convidada, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a telefone de contato, a Instagram, site, tudo você vai encontrar na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a minha convidada, aproveita esse chat que está aparecendo. Eu não sei onde é que você está vendo. Se você estiver no celular, aqui embaixo. Se você estiver no computador, aqui do lado, você vai ter a oportunidade de participar nesse chat fazendo alguma pergunta e aí você faz a sua pergunta de fato e a gente encaminha para ela. E no momento mais oportuno, a gente vai repassar para ela e ela responde no momento mais oportuno para que você conheça um pouquinho da jornada dela. Tá certo? Bom, já dei um spoiler. A minha convidada de hoje, né, que vai estar participando aqui com a gente. Antes de eu apresentar ela, eu quero dizer para você o seguinte, ó, pega o link deste episódio aqui, compartilha no grupo dos amigos, no grupo da família. Sabe por quê? Porque esse é um momento muito bacana que você tem de, além de conhecer a história da minha convidada, você tem a oportunidade de se conectar com tudo aquilo que ela tem a oferecer, entendeu? De repente você conhece ou se conecta com a história dela, você acaba tendo alguns insights, inclusive. Eu acho que vale super a pena. Então fica atento, compartilha esse link, manda para o amigo, grupo da família, manda para todo mundo, porque de fato com certeza o papo vai ser bem bacana aqui com a minha convidada. Bom, e eu vou parar de tanta cerimônia e vou apresentá-la. O nome dela é Natália Portugal. Palmas, senhoras e senhores! Natália Portugal está aqui com a gente, veio participar do Perspectiva Podcast. É a primeira arquiteta que eu recebo no podcast, eu já recebi muita gente, mas a arquiteta é a primeira vez. Natália, obrigado pela gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e falar um pouco da minha profissão, para que todos entendam todos os bastidores do nosso trabalho, né? Com certeza. Bom, a nossa conversa aqui é como se a gente tivesse um café desse da vida, conversando sobre oportunidades, negócios, desafios, ideias, por que não, né? E a sua profissão, ela requer tudo isso ao mesmo tempo, praticamente, né? Sim, com certeza. Primeiro eu te pergunto, quem é a Natália? Ai, Natália. Natália é filha de uma carioca e um cearense do interior do Ceará, ambos de uma história muito batalhadora e pessoas que me passaram princípios como honra, como disciplina. E me formei em arquitetura pela Unifor. Assim que eu me formei, eu sempre tive muito incentivo dos meus pais de continuar estudando, nunca parar. Então, fui para São Paulo fazer uma especialização de design de movelaria. Olha, Foi. E de lá fiz vários cursos, fui me especializando, fui me interessando. É uma imersão absurda de cultura que a gente tem acesso, né? De exposições e tudo mais. Então, me apaixonei ainda mais pelo design, design de objeto, design de interiores, design gráfico. E aí voltei para Fortaleza já com toda essa bagagem, né, de conhecimento. E iniciei minha jornada como, na verdade, lá eu já tinha iniciado em alguns escritórios, grandes escritórios de lá, mas aí dei prosseguimento aqui em Fortaleza. Então trabalhei numa rede de arquitetura hospitalar. Então trabalhei com arquitetura hospitalar, que é um mundo completamente à parte, mas minha paixão sempre foi interiores. Então, depois de lá, segui trabalhando em alguns grandes escritórios aqui de Fortaleza. E hoje eu tô carreira solo, então empreendendo e pegando tudo que eu aprendi com essas pessoas que me deram tanto conhecimento e todas as experiências que eu vivi, né, para aplicar na minha carreira. legal demais. Bom, e você está formada há quanto tempo? Mais de 12 anos. Mais de 12 anos no É, mercado, buscando experiências, e sim, já foi para São Paulo para poder buscar mais conhecimento. foi. Está de volta até Fortaleza para poder retomar toda a sua jornada. Aqui em Fortaleza, a gente se depara com muitos projetos, né? De arquitetura, e muitos deles nos chamam muita atenção. E aí eu queria saber de ti, como é que começou essa paixão pela arquitetura?
Olha, eu acho que a paixão por arquitetura começou quando eu era criança, que eu pegava aqueles panfletos que entregavam no sinal, né? Antigamente era até mais comum, né? Hoje Sim. tá bem menos. E aí eu olhava a planta abaixo, achava muito legal e começava a desenhar e tentando replicar. Eu lembro que isso eu devia ter uns 10, 11 anos. E aí minha mãe falava sempre: "Ai, não, você vai fazer arquitetura". E meu pai é advogado e minha mãe é concursada, né? Então eu tive muito esse incentivo também de ir para concursos, mas não teve jeito. Eu fui para a área de criatividade mesmo e me apaixonei. E engraçado é que é muito curioso, e assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar na construção civil, e Uhum. acho que alguma coisa reflete, alguma coisa não, muita coisa reflete de arquitetura, né? Embora Sim, trabalhar com grandes obras, né, com canal, aquela coisa toda, você falou sobre uma coisa sobre interessante sobre a planta baixa, né? sim, Aí eu ficava curioso, mas tentando entender tudo aquilo, e eu realmente acho que claro, técnica, dom, enfim, sim. como as pessoas quiserem interpretar, mas eu acho que ele realmente tem que se dedicar para poder interpretar. Eu tinha uma dificuldade de interpretar uma planta daquela que, meu Deus, Uhum. para mim é uma loucura. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: os principais desafios que você enfrentou no processo de formação, né? Sim. Você consegue enxergar alguma coisa que você olha assim, poxa, eu realmente, isso aqui foi bem delicado para mim. Teve esse momento? Olha, no processo de formação, eu me lembro que eu tive uma dificuldade que foi numa disciplina que era um projeto de arquitetura de hotel. E foi a primeira vez que eu me deparei com aquela complexidade, com aquele diversidade de funções que existem dentro do hotel, porque quando você é mais novo, você não tem essa visão, né? Entendi. Eu não tinha essa visão completa. Então, todas as disciplinas que eu tinha tido eram de projetos arquitetônicos pequenos. Então, era uma casa, eram coisas menores. Quando eu me deparei com a complexidade de um hotel, eu disse, meu Deus, eu não vou dar conta. Foi muito, é muito específico. E hoje, formada, eu percebo o quanto a gente aprende com cada projeto. Então, é absurdo, assim, por mais que você estude, por mais que você tenha um conhecimento, cada negócio é um negócio, cada empresa é uma empresa. Então, é muito variável as necessidades, apesar de ter toda a questão técnica que a gente precisa seguir, mas tem uma questão de, não, meu negócio não funciona desse jeito, eu já conheço o meu público, eu já sei como as pessoas vão abordar o produto X, Y, então é sempre um constante aprendizado. Então, lhe respondendo, na época de formada eu tive essa dificuldade. Hoje é o que mais me impulsiona, é esse desafio para projetar. Que legal. Bom, para você que está chegando agora, a gente está conversando aqui com a Natália Portugal. Para que você não esqueça, o arroba dela é arroba np. É Arc a Studio. Arc Studio, né? Isso, ARQ Studio estúdio. é o arroba. Você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouquinho do trabalho dela, porque realmente lá no Instagram você tem uma noção bem maior do trabalho que ela desenvolve, tá certo? Ela está aqui conversando com a gente, ela é arquiteta. Bom, e aí a pergunta que eu te faço é: como é que a arquitetura pode impactar os resultados de um negócio? Então, de diversas formas. Pode Ah, impactar trazendo mais lucro, pode impactar com que você consiga fidelizar aquele cliente, vai impactar na forma como o cliente vai ver a sua empresa e vai se conectar com ela, ele vai ter experiências com ela. Então você acaba gerando uma memória afetiva com aquele cliente, se você souber trabalhar o negócio. Então, isso daí de diversos ramos. Pode ser uma farmácia. Quem não lembra uma farmácia de infância que era na esquina, que você gostava de entrar ou não? Aquela outra farmácia que você sempre ia para se vacinar e você estava sempre triste porque ia para lá, ou aquele canto que você ia se vacinar, mas te dava um bombom, te dava aquele como é? O band-aidzinho sim. colorido, né? Então, existem vários artifícios que a gente pode usar na arquitetura para aumentar essa conexão do cliente. Então, pode ser através de cores, pode ser através de música, pode ser através do layout. Eu posso facilitar com que o cliente
tenha resultados positivos, eu posso fazer com que ele tenha um fluxograma muito melhor dentro do negócio dele. Então, ele pode ter, além do faturamento, ele pode ter como é que eu posso dizer? Não é exatamente, deixa eu tentar pensar aqui uma palavra melhor. Ele pode, é porque eu tô pensando em redução de quadro, né, mas não é exatamente isso. É como se ele conseguisse dar funções melhores aos funcionários. Entendi. Então, às vezes, o negócio está sobrecarregado de uma forma, porque existe uma pessoa fazendo várias funções. Quando você simplesmente realocação de layout, você consegue um resultado melhor. Total. Você estava falando sobre essa questão de farmácia, inclusive tem uma farmácia que eu vejo que o layout dela é muito bonito. Lá na Beira-Mar, quando você vai no final do calçadão, tem uma farmácia lá escrito, tem um Sim, layout muito bonito que é engraçado, sempre me chamou a atenção. Eu passo ali, eu reparo, poxa, ficou diferente, o local foi estratégico, sim, né? Porque ele faz aquela curva ali para poder você ir para outra parte do calçadão e você se é. depara. Você sabe qual é a farmácia que eu estou falando? Sim, sei. Pronto. Então, eu achei muito bonito. E eu acredito, claro, que em Fortaleza tem muitos projetos muito bonitos espalhados pela cidade. Qual deles você Tem. poderia pontuar assim, por alto, que você gosta, que está presente em Fortaleza? Ai, dos projetos presentes, eu vou citar um residencial, tá? Que eu sou encantada. Sim. A maioria dos da Diagonal, eu sou muito apaixonada. Pois é, não sei se é da Diagonal, o Legacy. Sim, Conhece? sim, conheço. Muito bonita aquela estrutura do Legacy ali. Legacy, o Icon, vai ter agora o Pininfarina. São todos assim que eu sou apaixonada. Quando eu vi, né? A gente trabalha aqui com alguns corretores de imóveis e eles assim, Hamilton, ó, a gente está vendo esse projeto pro Legacy aqui. Dá uma olhadinha. Quando você olha, é impactado por aquilo. É, Que, sinceramente, eu fico pensando, é muito bonito. Aí é. fico pensando em quem desenhou tudo aquilo, né? Sim, Né? Você fica se sim. imaginando. E aí te chama atenção também? Demais, demais. E eu tive a oportunidade porque eu trabalhei num escritório de arquitetura que até hoje elas ainda fazem a parte da área comum de alguns prédios da Diagonal. Então, são maravilhosas. Eu tenho uma gratidão imensa por ter trabalhado para elas uma época. E eu tive a oportunidade de estar um pouco mais próximo desse processo. Então, eu acompanhei como é a criação, como é o desenvolvimento, como é que elas pensam no usuário dentro daquele ambiente. Então, é aquela história, Bem né? Agora, pensado, né? Tudo bem é, pensado. é muito bem pensado. Muito bem pensado. E as inspirações, olha, o processo criativo é um negócio encantador. Pois, e ainda mais agora que você hoje tem cinema 4D, tem muitos outros É, softwares que impressionante ali o que eles conseguem fazer para colocar o cliente dentro daquele ambiente, é. fazer sei lá, daquele momento uma apresentação em que ele fica se imaginando que assim ele fica se imaginando dentro do ambiente. Vira um objeto de desejo, né? Eu Objeto de quero viver isso aqui. Mas é exatamente o que eu te falei que a arquitetura faz, ela gera essa conexão. Então não é, você não pensa que é só a gente pensar no 3D e colocar um óculos legal e não, é desde o momento que você é recebido na porta, que a pessoa te recebe bem, que você toma um cafezinho, que você se senta, que você o, o aroma do local, o conforto dos mobiliários, então, tudo isso impacta na experiência do cliente. Então, às vezes, você está tão imerso ali dentro que você não percebe, mas tudo foi pensado. E quando você vai projetar, você tem que pensar em tudo também. Então, eu tenho que pensar na pessoa que vai abrir a porta para você, qual vai ser o puxador, qual é o puxador que vai dar certo para aquele local. Se pega chuva, sol, se tem algum tipo de corrosão, que tipo de material a gente vai usar, que impacto a gente quer causar? É uma porta maior, uma porta menor? Quantas pessoas vão passar? Então, qual é o mobiliário que você vai sentar depois? Todo esse processo a gente tem que estudar e entender. vamos lá, é porque claro que você vai dizer para mim que depende, mas quanto tempo leva para você para um projeto, digamos, vou chutar aqui de um apartamento, claro que você precisa da metragem, vou chutar aqui 90 metros quadrados, né? Sim, Aí, claro que sim. precisa de mais detalhes, mas geralmente nos, nos 4 ou 5 ambientes, quanto tempo você acha que leva para desenhar, para fazer uma arquitetura bonita para uma casa, um apartamento, por exemplo? Sim, nessa metragem, normalmente a gente pode levar de 2 a 3 meses.
Entendi. Porque o que acontece? A gente tem várias fases. A gente tem a fase de visita, fazer o levantamento, pegar o briefing com o cliente para poder entender o que ele precisa, quais vão ser os usos dos locais. E aí, a partir disso, a gente gera o layout. O layout é justamente essa planta baixa que a gente estava conversando, né? Que a gente pegava no panfleto. E aí você entende, ah, tá, a porta vai ser aqui, esse banheiro vai ser aqui, a suíte vai ser aqui, tá, aprovado? Aprovado. Aí a gente vai para uma segunda fase, que aí a gente levanta o 3D, e aí o cliente tem essa visão mais realista de tudo. Ah, entendi. Então você vai ver textura, você vai ver as cores, vai aprovar ou não o design de algum mobiliário. E aí, aprovou? Aprovou. Então vamos para o projeto executivo. Que aí é a parte Sei. detalhada da coisa, porque aí a gente vai destrinchar o projeto de forma que a gente consiga ter todas as informações necessárias para encaminhar para todos os fornecedores e ter a melhor entrega, né? A melhor execução daquilo. Então, é um processo que também é muito ditado pelo cliente. Porque às vezes o cliente não está muito certo daquilo, ou ainda não consegue decidir o layout agora. Por exemplo, eu já tive clientes que, eu acho que minha mãe vem morar comigo. Então a gente fez todo o planejamento para que fosse aquele quartinho da mãe. Depois a mãe, não, minha mãe não vai mais morar comigo, ela vai continuar na cidade dela. Então, replaneja, esse escritório agora, esse quarto agora vai virar um escritório. Mas isso é comum de acontecer? Não, é raro. Pode acontecer, pode acontecer, pode Mas isso aí acontecer. ele vai protelando mais ainda a entrega, né? Isso, Porque isso. muda, se mudar layout, muda toda. Isso, exatamente. Então é exatamente isso que eu estou te falando. Depende muito do fluxo do cliente também, do processo do cliente. Porque às vezes o cliente, não, deixa eu decidir isso aqui. Ou então, não, vou maturar mais essa ideia. Normalmente o cliente dá um ok rápido, assim, pelo menos com as minhas experiências, o 3D eu consigo captar muito bem. Eu acho que, inclusive, esse é o meu diferencial como arquiteta. Porque eu consigo me conectar. Eu lembro que quando eu era criança, eu não era da turma do fundão. Eu era da turma do meio. Então eu convivia tanto com o pessoal da frente, a galera mais nerd, tanto com o pessoal mais de trás, bagunceiro. E isso foi reverberando na minha vida durante várias fases. Então eu tinha umas amigas da época do colégio que diziam assim: ah, a Nath tem todo o tipo de amigo. E é verdade. Então. Eu tenho um amigo surfista, eu tenho um amigo empresário, mais conservador. Então, Descolado e tal. eu tenho todo tipo de amigo. Então, essas pessoas foram construindo o meu repertório como pessoa, primeiramente, né? E hoje como arquiteta. Então, hoje eu sento com o cliente, eu já faço meio que um raio-x, eu já entendi, eu já peguei. Não, ele gosta disso, gosta daquilo. Se o cliente sentar comigo, eu já entendi. Porque ele vai soltando nas entrelinhas, né? Como ele gosta de viver a vida. E claro, a gente vai conduzindo algumas perguntas. Sim, Não é nenhum brincadeira de adivinha, né? exatamente. Então a Até para você gente entender o que é, que de fato ele quer, né? isso, a gente vai conduzindo com algumas perguntas e aí vai chegando a algumas conclusões. Não, entendi. O cliente gosta do esporte tal, ele tem um costume, o estilo de vida tal. Então, nisso a gente já vai sabendo o que propor. Tem um que são mais tecnológicos, que gostam de umas coisas mais diferentes, os outros não, são mais analógicos. Sei. Então é muito interessante. Há algum tempo atrás eu pensei, poxa, quando eu comprar uma casa, eu vou botar som em todos os ambientes. Tem que ter uma caixa Aham. de som para poder, onde eu estiver. E já aconteceu com um cliente querer algo desse tipo assim. Eu não sei, tudo bem, não é nada tão inusitado assim, né? E tem gente que quer coisas bem mais sofisticadas. Mas para É. mim isso me atraía, me chamava atenção. Mas o teu cliente, né? O cliente que tu atende hoje, o que mais que ele quer no ambiente, num projeto que você achou que é curioso, por exemplo? Que Que é lima- diferente, assim, poxa, isso aqui, pô, eu nunca pensei nisso. Olha, eu acho que o que eu tenho tido de contato de mais diferente são os clientes de empresas mesmo, da arquitetura comercial. Comercial, entendi. É, por exemplo, a gente projetou recentemente uma farmácia, eu em conjunto com uma grande amiga, arquiteta também, e a gente estava nesse processo de criação, pensando, não, aí a pessoa vai entrar aqui, vai ver a área de maquiagem e vai ser incrível, que a pessoa já vai ter aquele chama, né, para farmácia. E eles já tinham dito pra gente que era uma das maiores vendas essa parte de maquiagem, parte feminina, né, perfumaria de forma geral. E aí a gente fez todo o projeto pensando em captar mais clientes e trazer para frente esse setor.
Olha só. E eis que a gente conversa com a empresária e ela fala assim: olha, não vai dar certo, porque nessa farmácia a gente tem uma certa situação de furtos e a gente precisa que tenham pessoas mais próximas observando. Então a gente teve que trazer todo o replanejamento da farmácia, refazer todo o layout, para que aquilo não fosse frequente. Entendi. Então existem muitas coisas desse tipo. Perfeito, vamos lá. Um bom projeto ajuda a vender mais? Está respondida a pergunta, né? Mas eu queria que você desse mais alguns detalhes sobre isso, né? Ajuda de fato, então, né? Ajuda, ajuda demais, demais, porque é desde o primeiro momento que o cliente pisa na loja, ele se sente bem recebido, ele percebe que aquele é o conforto térmico, é o conforto de texturas, são as cores que falam com a gente. Então, tudo isso vai fazendo parte da imersão do cliente dentro do ambiente. Então, de fato, aumenta o faturamento, porque a gente traz evidência para alguns produtos. A gente tem um replanejamento de layout que vai trazer mais conforto também para os funcionários e mais funcionalidade para tudo aquilo, todo o processo. Então, tudo isso é pensado e desenvolvido para o melhor resultado para o empreendedor. Tá. Outra pergunta que a gente faz é o seguinte: quando é o melhor momento para contratar um arquiteto? Seja para projetos que estejam em andamento ou um que já, não, esse aqui já passou, outros arquitetos já fizeram, só que com o tempo, não sei se é natural isso, normal isso, com o tempo ele pensa, não, acho que tem que ter mais uma pegada, tipo uma arquitetura de 4, 5 anos atrás. Acontece muito do cliente, não, eu quero dar uma modernizada em 2025 aqui no meu escritório, por exemplo. Ah, agora eu tenho um ambiente que eu queria transformar numa sala de reuniões que eu não tenho, eu preciso. Não sei se acontece muito contigo, mas a pergunta é: quando o empreendedor deve contratar um arquiteto? Desde o início. O ideal, o O melhor in- cenário. Melhor cenário, desde o início. A partir do momento que ele pensa em montar um negócio, já é importante. Por exemplo, já tive cliente que me contratou para eu fazer uma prospecção. Qual seria o melhor imóvel para ele alugar? Então, desde esse momento, que às vezes o cliente fica muito nessa dúvida, né? O empreendedor, ele quer montar a empresa dele, ele quer fazer tudo acontecer, mas ele. Ai, não, mas eu vi o imóvel X, eu vi o Y, não sei se cabe, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se o fluxo é correto. Eu já tive, inclusive, alguns amigos que chegavam para mim e disseram assim: não, Natália, eu vou fazer o projeto agora não. Mas tantos metros quadrados, cabem tantas estações de trabalho? Não, não é assim. Eu não tenho pelo metro quadrado. Me mostre a planta, vamos conversar, a gente desenvolve um projeto inicial para a gente ter esse resultado. Porque muitas vezes aí eu fui começar a perguntar, né? Eu disse, vem cá, precisa de local de descompressão? Você vai precisar de uma copa, você vai precisar de guarda-volumes, você vai precisar só de um lavabo, vai precisar de um banheiro com chuveiro, qual vai ser o uso? Quantas pessoas na sala de reunião você precisa? Então, tudo isso vai impactando na metragem. Entendi. Então, desde o início a gente precisa estar junto. Então, desde um retrofit, que é esse caso que você citou, né? Se for uma reforma, já existe o local, mas eu quero dar uma repaginada, eu quero dar uma outra cara. Eu aumentei o meu ticket, eu preciso dar uma modernizada no local para receber os meus clientes high ticket. Também é outra forma da gente estar junto. Perfeito, então. Para quem está acompanhando a gente, nós estamos aqui no Perspectiva Podcast e aqui comigo está a Natália Portugal, ela é arquiteta e eu vou repetir aqui o arroba, ó, arroba np.arcstudio, né, de arquitetura, né? Arcstudio é onde você dá uma olhadinha lá nos trabalhos dela. Ela tem uma presença digital bem ativa, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer muita coisa sobre o trabalho dela. Se tiver dúvida sobre qualquer assunto lá, vai lá no direct dela, conversa com a equipe dela, que aí ela vai poder te esclarecer qualquer dúvida. E se você quiser, pode deixar também no chat que está aparecendo aqui do lado, embaixo aqui do lado, para você de repente fazer alguma pergunta para ela. Mas o fato é, np.arcstudio é o arroba para você conhecer aí o trabalho da Natália. E continuando o nosso bate-papo aqui, eu queria saber o seguinte: qual é o diferencial de um espaço bonito e um espaço estratégico? Como é que você consegue assimilar essas duas observações aqui? Ó, isso é bem polêmico, viu? É, Porque, inclusive, com a chegada da IA e toda a questão
dos sites que a gente tem, né, de pesquisas de acervos de imagens e tudo mais, como o Pinterest, que é bem conhecido. Então, acaba que o cliente vai fazendo aquela listinha, vai achando legal, vai achando bonito, eu quero fazer isso, aquilo. E muitas vezes, muita gente confunde a arquitetura com apenas o estético. E não é, e de fato tem que ter o estratégico, a gente tem toda a técnica para projetar aquilo ali. Então, desde o momento que a gente tem que pensar muito na funcionalidade de tudo. Então, se o arquiteto não pensou na funcionalidade, ele não exerceu a função dele. Então, tem que ser. Aí, lógico, a gente alia o estético também. Mas tem que ter esses dois juntos, tem que ter toda a estratégia, tem que pensar na funcionalidade, tem que pensar nas alturas, nos usos, as pessoas que estão tendo acesso àquele ambiente, àqueles móveis. Interessante, viu? Como você traduz a identidade da marca no projeto? Então, a gente, quando vai conversar com o cliente, a gente já pede todo o acervo que eles têm de estudo da marca, de comunicação visual, a gente pede o caderninho para a gente entender. E eu sempre tenho uma conversa para poder entender por que que eles montaram aquele negócio. Qual é a história daquilo? Então, recentemente eu conversei com um casal de clientes que eles estão montando um restaurante. E eu quis entender a história, assim, por que que vocês chegaram no ponto de montar um restaurante? Qual é a história de vocês? Então, cada um foi contando das suas particularidades. Eu gosto de trazer isso para os projetos. Então, eu gosto de colocar alguma imagem que remeta àquilo, para a pessoa, o próprio dono do negócio, se conectar àquilo ali. Porque todo mundo tem um propósito de montar uma empresa, né? É muito desafiador. E se você não tiver realmente um propósito, não vinga muito. Verdade. Então, eu sempre tento captar isso e colocar num cantinho, numa paredinha, para a pessoa sempre se conectar. Não, estou fazendo isso por isso. Então, se conectar à história de verdade. Muito legal. Isso é bem interessante. E o legal de tudo isso é que você torna aquele ambiente muito familiar, totalmente familiar, como se você saiu de um ambiente da sua casa para a tua empresa, para o teu negócio, e você parece que você está no mesmo cômodo da casa. A ideia é ficar à vontade de fato, né? Não tornar o ambiente É. ali tipo um estranho para ele. De fato, isso faz total sentido. Você me fez lembrar agora um consultório de psicologia que eu projetei. E a cliente pediu exatamente isso que você falou. Ela disse assim: eu quero um Como se fosse uma local extensão da que casa. seja a extensão da minha sala. Olha, E tá eu aí. tinha projetado a sala dela já. Na verdade, o apartamento todo foi um apartamento de 200 metros quadrados ali no Guararapes. Eu tive o maior prazer em projetar, ficou belíssimo. E aí ela me chamou para fazer o consultório dela e ela falou exatamente isso. E todo mundo que entrava lá dizia exatamente isso. Pois é, Eu tô me sentindo em casa. E essa é a ideia da psicologia, né? De você realmente se sentir à vontade, se sentir abraçado. Então, é uma super não conexão, né? Você diz, é, poxa, eu queria trabalhar em casa, mas eu queria entrar no meu escritório e ter essa sensação. Que eu realmente estou em casa. Eu vou ali, eu sento, eu converso, eu recebo as pessoas. é. E aí até quem chega se sente super bem, porque aparentemente isso, aparentemente não, né? Vai estar mostrando de fato que você está super à vontade. Isso reverbera na pessoa, né? Você sente a energia daquele lugar. Tenho certeza que você já chegou num lugar que a pessoa disse assim: Meu Deus, é a sua cara isso aqui, né? Demonstra muito quem a gente é. Legal, eu estou gostando demais. E para você que está acompanhando a gente aí, eu tenho alguma pergunta, aproveita o chat aqui para fazer pergunta para ela, tá? Para a Natália, que ela vai responder sim, com certeza, tá? Você deixa aqui que a gente repassa para ela poder responder lá na rede social. E falar em rede social, como é a sua vida digital? Pois é, desafiadora. Também, né? É, Como se não bastasse tanta coisa, a rede é, social também passa a ser é, uma forma de você ter um portfólio, né, de trabalho. Como é exato. que é a tua presença lá? Exato. Eu fui sentindo essa necessidade, né, de estar mais presente no digital. Então, através desse pensamento de entender melhor como é que funciona, o que que as pessoas queriam ver, quem é o meu cliente, eu comecei a produzir conteúdos. Então, eu passei por algumas agências, mas na época
Eu entendo que foi uma questão de duas partes. Eu não conseguia dizer exatamente o que eu queria e a agência também não soube captar. Então eu acabava naquela de será se é isso que eu quero passar, não é? Então eu acabei me desafiando. Eu disse, não, deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar fazer sozinho aqui, porque de repente, De repente eu consigo ter algum resultado e vou me claro. entendendo nesse processo. E de fato precisa entender. Acontece muito aqui. Eu vou trazer um exemplo bem rápido. A gente sabe que tem muitos profissionais que precisam, alguns não. Todo profissional hoje Tudo. tem que ter a sua presença digital ativa. E quando a gente diz ativa, é ativa mesmo. Ó. Tem que aparecer toda hora, tem que estar gravando, tem que fazer um monte de coisa, tem que ter conteúdo interessante. Agora, claro, tem algumas coisas que você realmente vai precisar de ajuda, porque imagine só, você na posição de arquiteto ter que fazer toda a tua jornada, que já não é fácil, ainda ter que se preocupar também com a rede social. Então, a gente costuma dizer que acho que o mundo inteiro fala sobre isso. Faz o básico bem feito, né? Exato. Faz o básico bem feito. E a gente sabe que, de fato, isso cai como uma luva para muitos negócios. Que tem muita gente que a gente tem a oportunidade de ajudar com as nossas atividades, seja por tráfego pago, seja por SEO, site, etc. Mas, de fato, a gente precisa da ajuda do cliente. O cliente precisa. Preciso. Acontece muito, já aconteceu do cliente chegar e dizer assim: ah, não, já estou contratando a agência, é tudo com vocês aqui, não conte comigo. E aí não dá nem para a gente. Vou fazer o quê? Eu preciso de você, não adianta eu rodar anúncio se você não está lá aparecendo para Não falar tem sobre, posicionamento, se não sabe. posiciona, aí É, fica tudo muito complicado. E para alguns negócios a gente entende. Quem consegue encontrar um tempinho para fazer isso, show, é o melhor cenário. Mas quem não tem, sabe que em algum momento vai precisar desse suporte. E aí é onde a gente fica se perguntando: ter essa presença digital vai me ajudar? Claro. E eu vejo muita outra coisa também. Eu já recebi alguns profissionais aqui que eles querem uma coisa, mas de fato o cliente dele está em outro canto. uhum, Não sei se já aconteceu, se tu já teve essa sensação. Por exemplo, tem algumas perguntas que eu faço para o cliente, que, tipo assim, você é advogado. É, eu quero estar no Instagram, na rede social. De fato tem que estar lá. Mas o teu cliente está lá, será? E aí a gente acaba deixando claro para ele de que, às vezes, o cliente dele está na rede de pesquisa do Google, por exemplo, que é um público de interesse. Quando eu estou interessado numa TV de 40 polegadas, eu vou para o Google. Por quê? Porque o sim. Instagram não me permite ter não é um motor de busca como o Google é. E às vezes ele quer estar lá ciente de que o cliente dele está em outro canto. Né? E essas orientações a gente faz questão de passar para ele, porque de fato, se não tiver essas orientações, fica bem complicado de você desenhar uma estratégia que Com ele vai certeza. enxergar resultado. Não, eu vou até te fazer um comparativo que é bem parecido, né? O desafio que vocês enfrentam e nós, como arquitetos, né, também enfrentamos. É, o- eu entendo que o que vocês passam com o marketing digital e o posicionamento e toda essa questão de lidar com o cliente é mais ou menos o comparativo que eu faço com projeto e execução. Hum, Então, se você for para um nutricionista e você pedir para um nutricionista te passar uma dieta, aí ele te passa a dieta, mas você não cumpre a dieta. Adiantou ele caprichar na dieta se você não fez sua parte? Não vai ter o mesmo resultado. isso é verdade. É a mesma coisa da gente projetar um, um projeto belíssimo e chegar na hora da execução, botar numa mão de obra ruim. Adiantou você contratar um arquiteto? Chega na hora da execução, não vai ser a mesma coisa. É o mesmo jeito a agência, né? Se o cliente não fizer a parte dele, desculpa, eu não consigo fazer mais que isso, É né? verdade. É bem por aí mesmo. É um trabalho em conjunto, Trabalho em né? conjunto que realmente tem que existir essa parceria mútua, né, entre as É. partes, porque senão fica complicado. Às vezes eu faço muita reunião aqui, Hamilton, eu quero vender, tá certo, eu preciso da sua ajuda para isso, tá? E aí a gente começa a desenhar planos para poder, e de fato que todo mundo quer a mesma coisa, né? E eles chegam para mim São com leads, né? de leads, precisa de É, captação de leads, tá? é. Como? Quer site, rede social, enfim, aí tem uma série de pontos que a gente precisa realmente acordar com o cliente para ele Tem. poder, para ele poder ajudar. Mas o fato o que eu queria te perguntar é o seguinte: como você disse que já foi, né? Quais os erros são comuns em espaços sem projeto?
Os erros comuns em espaços sem projeto, mau aproveitamento do local, às vezes um estresse na rotina. Eu estava, inclusive, conversando esses dias com a minha professora de inglês. E ela comentando que o marido dela, toda vez que ele ia botar a roupa para lavar na máquina, ele tinha uma raiva de quem projetou aquela lavanderia. E ela dizendo: será que tem jeito? Não, me manda foto para eu entender o que é que tá acontecendo. Mas isso é um estresse dentro da rotina deles. E máquina de lavar você tá usando direto. Então imagina, tô te dando um mínimo exemplo. Então, desde isso até um negócio que você vê que algum fluxo não funcionou muito bem, nossa, eu vejo isso acontecer demais. Demais, o fluxo não acontecer bem. Eu imagino. E aí você estava falando, enquanto você falava, eu ficava me perguntando, faz total sentido isso, porque é o seguinte, um casal, ou digamos, é um senhor que ele não, ele, ele quer botar as roupas, no caso, ele quer botar as roupas para lavar, mas de repente o que é que atrapalha ele de fazer isso? Ele tem que se abaixar para poder fazer, aí tudo isso aí tem que ser muito bem pensado. E acho que esse tipo de pergunta, embora para ele pareça assim, por que que você gostaria de saber se, né? Porque é uma pergunta tão inusitada para fazer para o cliente e É, você ter que interpretar isso de forma, né, para poder encontrar uma solução perfeita para ele. sim, Não é louco assim você pensar, deixa eu tenho que perguntar até se ele coloca a roupa, por exemplo, né? Ele coloca a roupa para lavar porque eu tenho projetada a máquina ou o equipamento que fique na altura para que ele não precise se abaixar. Eu não sei se já aconteceu algo desse tipo, algum cliente questionou algo desse tipo contigo. sim, sim. Eu tenho tido clientes muito detalhistas, até porque o público que contrata um arquiteto de interiores é uma pessoa que entende que aquele espaço necessita de um olhar que ele não consegue ter. Então, ele já é um cliente detalhista, ele já é aquele cliente que valoriza alguém que sabe ver cada cantinho da casa. Então, eu tenho muitos clientes desse jeito. Então, questiona a cor, a tinta, qual é o eletrodoméstico escolhido, porque a gente faz uma lista de sugestões quando o cliente ainda não tem. Então, a gente faz aquela lista, tal, ele diz se quer, se não quer. Recentemente, inclusive, uma cliente veio me falar que descobriu que tinha uma marca de geladeira que sempre estava com a porta sempre amassava e ela já desistiu, já pensou em outra. A gente aprende muito com eles também, né? Sim, é verdade. Muito, muito. Então, é isso que é tão dinâmico da nossa profissão, porque não é um beabá. Cada cliente, cada família, é um organismo vivo aquilo ali. Então a coisa vai se reinventando, o filho cresceu, o outro pequenininho já não quer mais aquela cama, ou o marido já está home office, não está mais trabalhando fora. Então é sempre esse movimento. Então a gente está sempre nesses momentos. Nossa, eu imagino, imagino, deve ser assim alguém que questiona cada detalhe. É, Questiona assim, no modo, de forma positiva, né? Assim, não, eu preciso que fique assim por esse motivo, por um motivo A ou B. E isso é que é o legal. Vamos divulgar aqui mais uma vez, ó. Você tá vendo aí que ela tem uma baita de uma experiência, já conhece muito bem dessa jornada aí. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá no Instagram dela e se você está pensando em contratar uma arquiteta, acho que esse é o momento, né? Arquiteta de interiores, e isso aqui ela vai poder te ajudar com certeza. Então, anota aí, ó, @np.arcstudio é o Instagram dela para você ir lá e conhecer, ó. Vale a pena. Ela sabe, ela tem uma presença digital bem ativa lá nas redes sociais. E aí vale a pena você conhecer todo o trabalho, todo o acervo que ela tem, que ela publica lá nas redes sociais para você de fato conhecer. Bom, vamos lá. Como é que as pessoas fazem para te encontrar, além do Instagram? Tem uma outra forma? Instagram ou WhatsApp. WhatsApp. É, A gente pode passar então o número agora? pode sim, pode sim. Qual é? 859-9971-5118. Tá procurando uma arquiteta? Anota, repete novamente. 859-9971-5118. Aqui na descrição desse vídeo é o contato dela para você poder conversa com ela e de repente, sabe aquele projeto que você está querendo tirar da gaveta e ou de repente está pegou agora uma sala comercial, pronto. Cara, faz tudo bem direitinho, que se você fizer isso no começo, você vai, vida longa para o teu Sim. negócio. E isso impacta de diversas formas, até na produtividade, que esse é o tema da minha próxima pergunta aqui. É, arquitetura pode melhorar a produtividade da equipe?
Com certeza. Por quê? Muito, muito. Porque dependendo do uso, a gente consegue pensar em tudo. Então, a gente pensa por onde sai, por onde entra o funcionário, por onde ele precisa, como eu te falei recentemente, né? Se ele precisa de um guarda-volume, se ele precisa, seria interessante um banheiro com chuveiro. Às vezes é importante conhecer a equipe, porque a equipe ela se sente vista, se sente abraçada quando a gente tem esse tipo de olhar. Então, um cantinho de descompressão. eh, E, para além disso, iluminação, a gente pensar na iluminação correta, as cores corretas, para estimular realmente o trabalho, um trabalho tranquilo, para que não tenha aquele ambiente estressante. A acústica do local é extremamente importante. E às vezes você está fazendo uma reunião aqui, o outro está escutando e se estressa a equipe, ninguém consegue produzir direito, não dá resultado. É, nossa, infinitas formas, texturas, você trabalhar texturas mais aconchegantes, ergonomia. Então, eu pensar numa cadeira correta, na altura correta da mesa. Olha, essa cadeira não é mais recomendada porque vocês passam tantas horas por dia, então seria melhor investir um pouco mais. Então, todos esses detalhes. E também, né, a questão da produtividade. Hoje, com o marketing digital que a gente está conversando, né, todo mundo quer um espaço instagramável ou um cenário para gravar vídeo. Verdade. Então, isso é o nosso plus, né? A gente sempre está incluindo isso nos projetos. Legal, É, fundamental. é. Deixa eu te perguntar aqui uma outra coisa. Em relação, eu esqueci a pergunta, mas eu vou te fazer aqui do meu roteiro. Tá. Funcionalidade ou estética? O que pesa mais num projeto comercial? Um projeto comercial, funcionalidade ou estética? Ixi, acho que é 50-50, viu? Meio a meio, né? É, porque se você não tiver o estético, você não atrai o cliente, que ele não se sente abraçado e não vai conectar com a sua marca. E se você não tiver o funcional, você também não consegue entregar resultado. Então, eu acho que, eu diria, vai, o funcional 70, o estático 30. É ver isso mesmo. O que eu ia te perguntar era o seguinte: a gente sabe, a gente está num momento do mercado em que a presença digital é fundamental. E aí, às vezes, eu fico muito curioso para entender por que que você acha que uma participação em um podcast pode te ajudar de alguma forma. Como é que você vê? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu fico muito curioso quando eu vejo assim, poxa, como foi que a Natália nos descobriu? Ou descobriram ela, que eu não sei como é que foi. Eu não sei se foi o Me Fabiano, descobriram. te descobriram. Foi, mandaram mensagem. Pronto, aí eu fiquei pensando, poxa, mas por que que é importante? É isso que eu queria saber de ti. É importante porque é importante a gente mostrar para outras pessoas, para novas pessoas, o quanto o nosso trabalho pode impactar a vida delas. Então, é uma forma, mais uma forma de conexão. Então, é mais uma forma de ser visto. Hoje em dia, a gente precisa ser visto, a gente precisa estar no meio digital. As pessoas, o mercado tem vários profissionais. Então, a partir do momento que eu estou aqui conversando com você descontraidamente, é uma forma que o cliente tem de entender quem é a Natália espontaneamente. É ele entender que não é aquela coisa, aquele roteiro fechado que eu vou estar numa câmera de celular lendo alguma coisa e falando. Não, eu sou isso aqui. Eu estou conversando. Então, se meu cliente sentar comigo, eu vou conversar com ele desse jeito que eu estou conversando com você. Então, eu acho que isso é uma oportunidade do cliente entender quem é você. E Perfeito. entender que você entrega além de toda a questão profissional, você entrega empatia, você entrega entendimento dele, das necessidades dele. Então, eu acho que é uma vitrine. Perfeito. E eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, a gente já fez convite para outras pessoas Uhum. para participar também, porque a gente entende que, poxa, se essa pessoa vier falar do negócio dela, vai agregar demais. Mas tem muita gente que não olha, não vê desse jeito. E tá tudo bem, né? Sim. Fazer o quê? Às vezes é Mas timidez, né? aí, não, tem um sério de coisa. É. A timidez, não entende que precisa se posicionar. Um mercado altamente competitivo. Altamente. Se você não se posicionar, vai procurar fazer outra coisa, porque o mercado Empreender. empreender É. é um negócio bem delicado. E aí eu fico assim, e aí quando você topou, disse assim, cara, eu vou. A gente ficou pensando, porque você é a primeira arquiteta que a gente traz aqui. Uhum. A gente nunca tinha recebido uma arquiteta antes. E a gente já fez convite para arquitetas.
E eles não Uhum. toparam. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, uma tremenda oportunidade dessa, É, que a gente vê o episódio na íntegra, que vai poder, o cliente vai poder ter uma ideia de quem é você, conhecer as tuas histórias, a tua vivência, a tua jornada, tudo. E além disso, a gente trabalhar com esses cortes virais que a gente está cansado de ver. Todo episódio que tem um ou dois cortes que a gente dispara e a gente vê onde é que ele vai mais impactar. E é bingo, e a gente fica impressionado quando como algumas pessoas ainda não entenderam o que é, precisa ser feito. é. Você está de parabéns por ter. Obrigada. A gente está aqui conversando há um bom tempo e você não titubeou em nenhum momento, responde com clareza, e eu acho isso. O cliente que sentar com você, ele fez a escolha certa. Ai, que Porque bom. você consegue passar de fato e você reviveu aqui algumas coisas que você disse, foram coisas que eu me conectei, como por exemplo, a extensão da casa, poxa, olha que conexão legal. E eu Sim, imagino quando o cliente senta do lado, porque aí você tem, além dessas, claro, você demonstrar tudo isso para ele faz com que ele possa trazer memórias que vai ajudar na convivência dele diária, tanto em casa ou de repente no seu trabalho. Então eu com quero te certeza. dizer parabéns, viu? Porque realmente a Obrigada. gente está diante de uma profissional de mão cheia. E eu acho que vale a Muito pena obrigada. você ir lá e conhecer o Instagram dela, tá, gente? Eu já falei aqui algumas vezes, mas você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui. E é isso que faz desse mercado um mercado tão próspero, né? Tão rico de profissionais que sabem se posicionar muito bem. Parabéns. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito sucesso. Você também conduziu de uma forma perfeita. Então, consegui ficar à vontade. Todo mundo me recebeu muito bem. Oh, que bom. Então, sucesso para todos, né? Amém. Vamos continuar nossa conversa aqui. Eu queria te Vamos. perguntar o seguinte: eh, como a arquitetura influencia na experiência do cliente? A experiência do cliente. Vamos lá. Ela influencia, por exemplo, vamos pensar aqui. Eu vou tentar pensar em grandes marcas. Deixa eu ver. Quando você entra em uma loja que você tem aquela memória afetiva, que você se sente abraçado. Deixa eu tentar pensar. Uma loja de perfumaria, por exemplo. Então você entra, você lembra daquela cozinha do móvel, às vezes é um verdinho, às vezes é um amadeirado. Tudo isso é pensado. O amadeirado a gente encontra na natureza. Então, são associações que a gente usa de trazer a natureza para dentro do ambiente para justamente dar esse conforto. Então, o verde também é uma outra referência. Tudo isso para que o cliente se sinta abraçado no local. Então, desde o momento que ele entra, então, se a gente vai pensar, a gente vai botar um ar-condicionado no canto X ou Y, a gente vai colocar o balcão mais para trás, para que a pessoa não se sinta tão invadida já de início e ela consiga entender quais são os produtos que a gente está expondo. Então, são diversas formas. Verdade, tem muita coisa. Bom, eu vou te fazer mais uma última pergunta aqui: é por que é importante valorizar o trabalho do arquiteto desde o início? Pois é. Porque justamente isso, a gente pode fazer o cliente economizar muito. Sim, Porque aquela outra, fazendo um link com aquela outra pergunta que você me fez, né, sobre o imóvel, né? Você estava perguntando qual é o momento ideal de contratar. Eu falei no início, sim. né? E aí é justamente isso, porque se aquele cliente escolhe o imóvel errado, ele vai ter um prejuízo, porque ele não vai ter a quantidade de mesas que ele, vamos supor, um escritório. Ele não vai ter a quantidade de mesas que ele imaginou que ele conseguiria ter. Ele não vai ter o resultado que ele precisaria ter da equipe dele. Ele não vai ter aquela sala de reunião que ele sonhou que ele poderia ter. Então, são várias coisas que, às vezes, numa conversa simples, a gente falando com o cliente, aí tá, mas, por exemplo, meu cliente do restaurante, mas quantos freezers você precisa? Ah, não, são 3. Ai, não, mas tem um outro freezer, tem um outro que guarda o refrigerante, tem um outro que a gente precisa armazenar a carne, e aí você começa, aí o cliente vai começando a entender o que ele precisa. Porque muitas vezes o cliente acha que sabe. Mas pelas nossas perguntas, a gente vai conduzir de forma que ele vai entendendo. E aí o programa de necessidades que a gente fez, que eram 4 coisinhas, ele vira 10. É verdade. Então é isso, desde o começo, se a gente conseguir acompanhar, é o ideal, porque a gente consegue nortear esse cliente.
para a melhor escolha, para ele não ter tantas despesas desnecessárias. Então, às vezes o cliente está muito ansioso, não, eu quero atropelar os processos, quero começar logo, vou comprar logo as luzes, calma, você precisa entender, porque lá na frente não vai adiantar. Você vai precisar derrubar essa parede para poder fazer um depósito, um DML, que é o depósito de material de limpeza. Você pensou nele? Ai, não pensei. Ai, precisa de um estoque? Então a gente vai ter que fazer um outro espaço. Qual o tamanho desse estoque? O que que você precisa armazenar? Ah, não, é latinha, é garrafa. Tudo isso vai tendo impacto e o projeto vai ganhando corpo. Então você vai entendendo que não era uma coisa simples. Você vai entendendo, não, esse cliente precisa de mais espaço. E o próprio cliente vai tendo a visualização. Então, às vezes, a gente começa a fazer um simples layout, ele diz assim, ai, não, mas eu queria que desse uma ideia de, sabe, de lounge, quando a pessoa entrasse aqui. Não, mas para ter um lounge, você não pode ter isso aqui na frente. Vamos tentar replanejar? O que que você gostaria de abrir mão? O que que a gente consegue abrir mão? Aí a gente vai encaixando e vai conduzindo o cliente, porque o cliente sempre quer tudo, né? É verdade. E depois de uma conversa que ele tem com uma profissional, é que aí ele vai ter, colocando os pés no chão. Não é bem É, assim, não. Então, realmente, eu vou ter que recalcular a rota. exato. Ou não vou comprar esse imóvel, ou não vou alugar esse Sim. imóvel, vou procurar um outro maior, ou essa localização não é ideal. Vou até te dar um exemplo. Eu fiz uma clínica uma vez de geriatria. E aí, um dos pontos cruciais da clínica é que existiam clientes que já tinham uma dificuldade de mobilidade e iam acessar a clínica através de cadeiras de roda e cuidador. Só que o cliente, que ele é idoso, que já está nesse processo de vida, ele não vai só com o cuidador, vai o filho, vai a outra filha, vai a esposa. Então, a gente não podia pensar numa recepção pequena. Verdade. Então, a gente teve que pensar numa recepção maior, porque sempre vem com acompanhamento de mais 3 pessoas. Então, tudo isso foi uma conversa com os médicos para a gente chegar a vários números. Então, outra coisa importante, acessibilidade. A acessibilidade de alguns prédios de Fortaleza, infelizmente, ainda não é boa. Infelizmente, a gente ainda tem. Ainda não está adequado, né? Não está adequado, não está adequado. Os mais novos, sim, já conseguiram fazer essa Adequação, né? adequação, mas assim, nessa análise, a gente viu 3 imóveis e vários, eles tinham, não, dá para acessar o cadeirante? Dá, mas vai ter que vir um cara abrir a catraca, porque ainda é acesso por catraca. Imagina o estresse isso para uma pessoa que já está indo para uma consulta. Verdade. Então, foi uma das coisas decisivas para a gente escolher o imóvel correto no prédio correto. Já era uma entrada maior, então o cliente já conseguia acessar livremente. Então, são muitos detalhes. Perfeito. Natália Portugal participou aqui com a gente do Perspectiva Podcast. Natália, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse episódio que não foi citado aqui? A gente falou sobre tanta coisa, né? É, eu acho que já foi tão rico. Foi total. Eu fiquei aqui É, imaginando e você divinamente respondeu tudo de uma forma bem clara e objetiva. sim. Isso é que é o legal. Pois, Natália, eu quero Obrigada. te agradecer mais uma vez você ter vindo aqui participar com a gente. Espero que esse seja a primeira de várias participações que a gente vai estar desenhando ao longo do ano, para a Com gente poder certeza. falar dos projetos que virão, as novidades, Sim. certo? O podcast está aberto para quando você quiser voltar aqui para a gente poder conversar. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e novamente muito sucesso. E só para finalizar, Tá. a gente gosta sempre de, ao final do episódio, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para um cliente. Que tipo de orientação você daria para ele, que ele está indeciso, ele está buscando um arquiteto de interiores, só que ele não está perdido. Qual é a orientação que você daria para um cliente que está buscando esse profissional? Aí eu queria que você respondesse dessa vez olhando para essa lente. Certo. Bom, para o cliente que está buscando um arquiteto de interiores, pensem que vocês precisam se conectar com o profissional. Vocês precisam entender quem é o profissional, vocês precisam ter uma conversa. Profissional nenhum a gente consegue um bom resultado se a gente não tiver confiança no que ele consegue entregar. Então, tentem conhecer melhor, marquem uma reunião, valorizem os detalhes, valorizem
todo o planejamento desse ambiente que vocês pretendem montar e ter um entendimento de que contratar um arquiteto, contratar um profissional da área é valorizar ainda mais o seu dia a dia, a sua rotina, a sua qualidade de vida. E é isso. Perfeito. Natália, muito obrigado mais uma vez. Tá certo? Obrigada. Volte sempre. Muito obrigada. E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, e aí, gostou? O que é que você achou dessa profissional? Ó, aqui na descrição desse vídeo está lá o telefone de contato dela, está lá o arroba do Instagram dela para você conhecer um pouco do trabalho dela. E com certeza, se tiver alguma dúvida, vai lá no direct dela que ela te responde de boa. Então, faz contato direto pelo WhatsApp, tá certo? Bom, eu encerro por aqui mais um episódio do Perspectiva Podcast e eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.